Bom, vocês estão preparados, então, para ouvir 8.000 palavras? Não, brincadeira. Eu tenho um marido que me escuta e eu acho que ele já escutou talvez umas 5.000 hoje. Estou brincando, não sei. Que privilégio poder estarmos reunidos, obrigada, querida, nessa noite, para continuarmos essa série de mensagens que tem falado muito ao meu coração, tem me relembrado algumas questões importantes também, e eu espero que tenha falado ao seu coração. Aí nas redes sociais eu já vi algumas pessoas demonstrando que a palavra tem falado ao seu coração e me alegra muito, porque a palavra ela tem que gerar em nós transformação. Então, assim como a Renata orou, que o seu coração e a sua mente estejam abertos nessa noite para continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração. Talvez nem tudo do que eu for falar essa noite seja diretamente para ti, mas com certeza, alguma parte do que for dito nessa noite, o Senhor preparou para que tu pudesses ouvir, para que tu tivesse uma mudança na tua vida, para que tu pudesse ser transformado por essa palavra maravilhosa, que é um instrumento de Deus para nos abençoar. Amém? Então, nós temos falado sobre a questão tão importante de atentarmos para estarmos bem abastecidos. Então, como boa prof, né, eu vou relembrar o que nós já falamos até aqui, resumidamente, mas para que nós possamos, então, nos situar no que nós falaremos nessa noite. Então, na primeira semana, nós estivemos falando sobre o perigo de andar com o tanque vazio. E eu não sei se você já vivenciou essa experiência na realidade de andar com o seu carro vazio. Eu vou contar uma experiência que eu tive, que é tragicômica. Só para ilustrar e quebrar um pouquinho o gelo agora no início, nós tínhamos um carro velho uma vez, que pastor às vezes tem carro velho também. Só que o carro ele tinha um problema entre vários outros, o pior deles é que ele não demonstrava quando o combustível realmente estava acabando. Então o ponteiro podia te enganar, levar ao engano de que você ainda tinha gasolina. E eu fui levada ao engano um dia, chegando na escola com o Miguel. Miguel, pobre criança, já viveu muitas aventuras com a gente. E o carro começou a tremer, de tal maneira que daí eu entendi, acabou a gasolina mesmo. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu consegui largar o carro, assim, eu não digo nem estacionar, larguei o carro. Estava próximo da escola, consegui chegar ao meu colega, que era uma bênção, um zelador da escola, o seu Zumiro. Já prontamente me resgatou, um pouquinho de gasolina, levou lá no carro, eu consegui levar de volta, cheguei intacta, mas o Miguel lembra até hoje disso. Ele tinha por volta de 6 anos. Então, eu posso afirmar para vocês que andar com o tanque vazio de um carro é muito ruim. Mas andarmos com o nosso tanque vazio também é muito ruim. E eu também já passei por essa experiência do ponto de vista emocional e físico. E também posso garantir para vocês que não é nada bom. Então, cuidado. Precisamos, então, ficar atentos aos sinais. No carro, nós temos o sinal, né? Então, tomara que o seu carro esteja funcionando, mostrando realmente isso. Mas também na nossa vida nós temos esses sinais internos e externos. Às vezes é alguém que vai te dizer que você está realmente andando com o tanque vazio. E abastecer o nosso tanque com a palavra de Deus, oração, louvor, boas conversas. Na semana passada, então, nós falamos algumas orientações para nós mantermos o tanque abastecido. Então, falamos sobre a importância de um lugar e temos falado que este lugar se propõe a ser um lugar para que você ande com o tanque abastecido. Como a Renata falou, na sexta-feira foi muito especial o culto das mulheres, então, que nós aproveitemos esses espaços, tanto dos homens quanto das mulheres, os adolescentes, os casais. Nós temos tantas oportunidades, irmãos, a nossa escola bíblica. O filme ontem, para mim, foi muito impactante. Uma história que eu já conhecia, mas Deus falou muito ao meu coração, ministrou muito ao meu coração. Então, aproveite esse lugar. Falamos sobre a importância de ter um plano, e hoje eu vou assim, esmiuçar um pouquinho mais algo que o pastor já pregou na semana passada, sobre esses planos com relação à nossa saúde. E também a importância de uma parceria. Como é importante nós caminharmos juntos com pessoas. Claro que se somos casadas, nós temos o nosso cônjuge, mas também parcerias de amizade. Assim como nós, mulheres, temos que falar 8.000 palavras, as nossas amigas também, às vezes, precisam que nós estejamos dispostas a ouvir, talvez, uma parte dessas palavras. Então, que você se disponha a ser uma parceira, um parceiro para alguém, mas que você também se disponha a ser abençoado pela parceria de alguém. Que nós tenhamos humildade de reconhecer que nós não somos autossuficientes. Hoje a Flavinha de manhã abordou muito sabiamente essa questão através da vida de Jacó. E hoje nós vamos refletir, então, como nós estamos abastecendo.
E eu já queria começar dizendo, assim como Paulo disse, com relação à salvação dele, enfim, o que ele almejava alcançar ainda no Senhor, que ele não tinha alcançado ainda, né? Nem tudo que eu vou mencionar aqui, eu tenho que confessar para os irmãos que eu estou, assim, 100% no meu abastecimento. Mas eu já me senti exortada, eu espero que você também, em algum momento, se sinta exortado e encorajado, se autoavalie em alguma dessas áreas que eu vou mencionar. E abastecer em fontes erradas, a gente vai ver também, pode causar solavancos e até parada total, como eu mencionei no início, que eu vivi, infelizmente. E é importante nós lembrarmos que nós somos constituídos de 3 partes. Nós temos uma parte física, que o Senhor nos fez, nós temos uma parte emocional e nós temos uma parte espiritual. E é importante nós não deixarmos nenhuma dessas partes mal abastecida ou abastecida numa fonte errada. Claro que é importante e a nossa prioridade deve sempre ser a nossa relação com o Senhor, a nossa dimensão espiritual, porque é essa que vai permanecer. Mas, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós não podemos descuidar também do aspecto físico e do aspecto emocional da nossa vida. E queria começar relembrando essa divisão que o autor de Hebreus menciona lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus, e por isso que nós vamos mencionar vários versículos aqui, eu tenho até umas colinhas aqui para me ajudar, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, permita que a palavra que for mencionada aqui, ela realmente seja viva e eficaz na tua vida nessa noite. E que você possa sair daqui renovado, reabastecido, realmente pelo Senhor. E eu vou começar por um tópico que, para mim, eu confesso que é um desafio. Busque um bom abastecimento físico. E aí eu vou relembrar da exortação que Paulo fez aos Coríntios. Acaso vocês não sabem, lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês? Hoje de manhã, na classe de escola dominical, nós relembramos da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Foi muito especial relembrar isso. Que está em vocês, o qual vocês receberam de quem? De Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Embora a gente tenha essa ilusão de achar que nós somos donos de nós mesmos, nós não somos donos de nada, inclusive do nosso corpo. Foram comprados por um preço. E que preço foi? Esse que nós acabamos de cantar aqui. O sacrifício de Cristo na cruz foi o preço pago, inclusive pelo nosso corpo físico. Portanto, glorifiquem a Deus com o quê? Com o corpo de vocês. Então, essa dimensão que muitas vezes... E por muitos tempos houve uma divisão disso, como se o que fosse secular tivesse um determinado valor e o que é espiritual tivesse um outro valor. Não, aqui fica muito claro que, inclusive, o nosso corpo físico, ele existe para quê? Para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Então, se nós temos um abastecimento físico ruim, nós não estamos glorificando a Deus. Nós estamos pecando. Por exemplo, se nós nos alimentamos de uma forma errada, nós não estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. Nós não estamos cuidando bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E eu não sou nutricionista, eu não tenho formação nessa área, mas eu quero, assim, encorajar você que tem tido dificuldade nessa área a buscar, então, alguma orientação nisso. A glorificar a Deus através da tua alimentação. Não ser adepto de extremismos, de radicalismos, nada disso, mas buscar, então, uma orientação. Para que você, inclusive, através da sua alimentação, possa glorificar o Senhor. Porque se o seu corpo estiver bem nutrido, bem alimentado, bem abastecido, você vai ter condições de glorificar a Deus através do seu corpo físico. Então, busque orientação. Às vezes, a gente precisa de alguém nos cobrando. Às vezes a gente precisa disso, de alguém, uma nutricionista nos dizendo, olha, você se alimentou direitinho, o que você comeu, como é que você comeu, como é que está a sua rotina. Então, se você precisa disso, e às vezes a gente precisa, busque. Atitude de risco. E aí, lembrando da tentação de Jesus
Quando o diabo chega para ele e diz, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E aí, de novo, a importância de nós conhecermos a palavra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então, isso falou muito comigo. Se eu sei que algumas atitudes vão me fazer mal, por que eu vou me colocar em risco? E eu não estou falando assim de alpinismo, de salto de paraquedas, enfim. Aí você discute com Deus essas questões, tá? Mas eu estou dizendo assim, coisas simples que eu sei que me fazem mal, por que eu vou consumir? Por que eu vou ter isso como parte do cuidado físico? Por que eu vou descuidar disso? E são coisas simples. E aí entra também numa outra questão que já foi mencionada aqui em outras pregações, que nem sempre nós precisamos daquilo. Nós achamos que nós precisamos. E nós não precisamos na realidade. Fica a dica. Prazer pecaminoso. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas aqui é uma gama muito ampla de várias coisas que nós fazemos, que nos causam prazer, mas que são pecado. São pecado realmente. Que envolvem o nosso corpo. A imoralidade, a glutonaria, várias outras questões que a gente precisa verificar se não é dessa forma que nós temos nos abastecido. Porque isso não glorifica a Deus, de maneira nenhuma. Mas deixemos de falar do que não é bom e vamos, então, enfatizar o que é um bom abastecimento físico. Cuidado com a alimentação. Já falei desse tópico antes. E agora aqui, para mim, uma coisa que fala muito comigo, exercícios físicos. Eu admiro pessoas, assim como meu esposo e outras pessoas, que têm contentamento em correr, caminhar, fazer atividade física, suar. A pessoa chega feliz, satisfeita. Eu não tenho, eu não gosto. Mas se eu não faço, eu sofro. E sempre que eu descuido disso, irmãos, eu tenho as consequências. Eu sofro dores no meu corpo. E aí não adianta eu não cuidar disso e depois ter que tomar o quê? Medicação. Eu não sou contra a medicação, tá, gente? Por favor. Mas entende o contrassenso? Eu tenho um recurso à minha disposição, que se eu fizer uso, eu vou ter bênção no meu corpo, eu vou poder glorificar a Deus através do meu corpo, através do templo do Espírito Santo. E se eu não faço? Estou errada? Te avalia. Agir de forma prudente. Então, que nós tenhamos prudência. Irmãos, eu tenho orado muito pela prudência das pessoas aqui em Brasília no trânsito. Porque tem muita gente imprudente. Então, eu não quero ser mal, né? Sofrer más influências, mas eu confesso para os irmãos que, às vezes, eu deixo na cruz ali, eu quero descer da cruz para dirigir, buzinar, fazer alguma coisa imprudente. Então, orem por mim nesse sentido. E se avaliem também se vocês não têm sido as pessoas imprudentes no trânsito. E usar o nosso corpo de maneira santa. Usar o nosso corpo de maneira santa. Então, nós vivemos uma cultura que enfatiza muito a ostentação do corpo, roupas decotadas, enfim, várias questões. E nós precisamos vigiar muito com isso, para não sermos pedra de tropeço para o nosso irmão, para não escandalizarmos ninguém. Eu sei que é uma luta cultural, muitas vezes, mas, principalmente para nós, mulheres, eu acho que é um tópico que nós devemos prestar muita atenção e, realmente, diante do Senhor, refletir se nós temos nos portado de uma maneira realmente que honra o Senhor. Então, nessa parte da tua vida, que bem claro aqui, que nós somos o templo do Espírito Santo, te avalia. Pede ajuda ao Senhor, se em alguma dessas áreas você tem dificuldade. Eu peço ajuda ao Senhor, porque eu preciso ser disciplinada nessa questão do exercício físico, de cuidar do meu sono. Eu gosto muito de café e eu sei que em algum momento eu não posso, em algum momento do dia, ingerir café e chimarrão que me faz mal. Mas eu posso. Não, não posso. Então, te avalia. Busque abastecer de uma forma correta. Uma outra questão bem importante, então, nós somos feitos do físico, né? E nós temos também a questão emocional, que é muito importante. E eu queria ler com vocês o Salmo 42. Em vários versículos desse Salmo, tem uma pergunta que o salmista faz, que eu queria que a gente também refletisse sobre ela.
Salmos 42, os versículos 5, 6 e 11. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. E aí, finalmente, no final desse capítulo, ele novamente diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse texto, em que o salmista demonstra, através de uma poesia, um sentimento que nós podemos enfrentar, de abatimento, de tristeza. Mesmo que ele sabia que ele podia esperar, e ele dizia que ele podia esperar no Senhor, às vezes nós passamos por situações que mexem com as nossas emoções de tal maneira que nos deixam com esse sentimento de abatimento, de um desabastecimento emocional. Às vezes a profissão que nós exercemos exige de nós um envolvimento emocional, uma doação emocional tão grande que aquilo nos desabastece, nos esvazia. E nós precisamos atentar também para esse aspecto da nossa vida. E o que seriam, então, fontes ruins para que nós nos abastecêssemos? Eu queria lembrar de vários aspectos. Um deles é a questão da idolatria. Lá em Colossenses 3:5, em que Paulo exorta: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. E quando ele escreve lá para Timóteo, ele também vai mencionar essa questão. 1 Timóteo 6, ele vai mencionar essa questão da idolatria. 1 Timóteo 6, de 6 a 8, e depois o versículo 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Na sexta-feira, a palestrante, a Lucivânia, falou sobre os ídolos escondidos no coração. E ela mencionou várias coisas, além do dinheiro, que aqui Paulo exorta Timóteo, que podem se tornar ídolos no nosso coração. Às vezes pode ser uma pessoa, pode ser o teu cônjuge, pode ser o teu filho, pode ser a tua carreira, que tu vai colocar no lugar de Deus dentro do teu coração, que tu vai idolatrar aquela coisa ou aquela pessoa. Só que isso não vai ser uma boa fonte de abastecimento emocional. Porque as pessoas erram, porque as pessoas são falhas, porque as pessoas são limitadas. Elas não têm a condição de nos suprir como o Senhor tem condição de nos suprir. Então, as mulheres que na sexta-feira ouviram, eu fiquei meditando, reverberando. Então, eu estou trazendo isso aqui também para que você pense. O que eu tenho idolatrado? Lembrando que nós não levamos nada. Não levaremos nada desse mundo. Eu sou bibliotecária, eu amo livros, amo organizar livros, amo contar histórias, amo, enfim. Mas no céu eu não vou ser bibliotecária. No céu eu vou ser uma filha amada do Senhor. Eu vou adorar o Senhor. Eu não vou precisar mais de livro nenhum. Não é isso que me define. O que me define é ser uma filha amada do Senhor. Uma outra coisa relacionada um pouquinho com isso é lá o texto de Gálatas 1:10. Reconhecimento. Por acaso eu procuro agora, isso Paulo dizendo, o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. E quem assistiu o filme ontem foi relembrado disso de uma forma muito visual, assim, dos sacrifícios que Paulo fez por ser servo de Cristo. E nós temos buscado o reconhecimento das pessoas, isso tem nos movido naquilo que nós fazemos.
Nós estamos reféns do reconhecimento das pessoas, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja dentro da igreja. Será que é isso que tem movido o teu coração? Eu vou fazer isso para que as pessoas digam, ai, que bom, a Ana fez isso. Não, gente, essas não são fontes saudáveis. Não são fontes que vão nos abastecer emocionalmente. Nós precisamos buscar a aprovação do nosso Senhor. Agradar o nosso Senhor. Então, as fontes boas para que nós possamos estar tendo um bom abastecimento emocional. A Renatinha já leu agora, acumular tesouros no céu. Eu vou só relembrar, não adianta nós acumularmos tesouros nessa terra. São tesouros que vão ser destruídos, que são levados pelo tempo. Não adianta, nós precisamos acumular tesouros celestiais. Esses vão ter valor eterno, durabilidade eterna. E vão nos suprir emocionalmente, inclusive. Procura lembrar como é que tu te sentiu quando tu levou uma pessoa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tu lembra disso? O que tu sentiu? Tu lembra o que tu sentiu quando tu levou alguém a se batizar? Talvez não foi você que evangelizou aquela pessoa, talvez aquela pessoa já tivesse o entendimento de Jesus, mas ela não tinha se decidido ainda pelo batismo. E numa conversa, ela disse, eu quero me batizar. Que momento especial, amados. Que momento precioso, glorioso, que repercute na eternidade. Ontem eu estava voltando de carona com uma esposa de pastor muito querida, a gente foi tomar um café juntas, numa homenagem que teve para as esposas de pastor, foi muito especial, mas nós estávamos conversando e no meio da conversa eu me lembrei de uma muito querida amiga minha que eu tinha encontrado há mais de 20 anos atrás em Porto Alegre, depois nós nos distanciamos, depois, muitos anos depois, nós nos reencontramos e eu tive a alegria de levar ela e o filho dela ao batismo. É um tesouro para a eternidade. E todas as pessoas que ela levar para Jesus, que o filho dela levar para Jesus, eu tenho uma partezinha nessa herança. Entende? Nós geramos filhos na fé que vão gerar filhos na fé, que vão gerar filhos na fé. E isso sim, deve nos abastecer emocionalmente, alegrar o nosso coração, nos trazer alegria e contentamento. Buscar a aprovação do nosso Deus. Ah, eu quero chegar. Ter a alegria de chegar no céu e o Senhor dizer para mim, muito bem, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Que nós vivamos para buscar essa aprovação. Que nós vivamos para alegrar o Senhor. Para ter uma festa no céu, cada vez que alguém é resgatado das trevas. Que nós tenhamos sempre isso em mente. Que no teu trabalho você seja muito mais do que apenas uma pessoa que está indo ali para cumprir o seu trabalho, para honrar a Deus com a tua pontualidade, com o teu bom trabalho. Como a Joaninha vai ser uma fonoaudióloga, como a Ilana vai ser uma química, como nós nos alegramos aqui com o Mateus, com a Gabi que se formaram. Como eu me alegro em ser bibliotecária. Mas muito mais do que isso. Que nós tenhamos essa dimensão de que nós somos agentes do Senhor, agentes do reino, colocados ali para gerar vida e vida eterna. E que isso sim, traga alegria ao nosso coração. E que nós possamos nos alegrar como Jesus se alegrou. Eu não vou ler o texto, mas você conhece, da ovelha perdida. Um dia nós fomos essa ovelha perdida. Eu fui, você foi. E o Senhor foi atrás de nós. E nos buscou e nos resgatou. E hoje, nós somos como igreja chamados a buscar outros. E a gente não precisa olhar muito longe. Muito pertinho de nós. Com certeza, muito pertinho de você, muito pertinho de mim. Tem alguém que ainda é uma ovelha perdida, mas que vai ser resgatada, fazer parte do rebanho do Senhor, amém? Então, quando nós fazemos isso, sim, nós nos abastecemos emocionalmente. E, finalmente, busque um bom relacionamento espiritual. Apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai exortar os Efésios. Efésios 5, de 18 a 20. Vai relembrar algumas coisas bem importantes para eles, que também são importantes para nós.
Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deixem-se encher. Sabia que a gente pode não deixar? É tolice? É, mas a gente pode fazer isso. A gente pode se encher de tanta outra coisa que não dá espaço para o Espírito Santo nos encher. E ele continua dizendo, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Nós fizemos isso nessa noite, aleluia. Nós temos feito isso nos ensaios. Eu não sei vocês, mas eu, quando tem sempre um musical, o Rodrigo me conhece, ele sabe. Eu já vou sendo abençoada enquanto eu estou ensaiando lá. Estou tentando achar a nota, às vezes me perco, me atrapalho as coleguinhas do lado, né, Claudinha? Às vezes a gente se perde lá, mas aquela letra, aquela canção vai me abastecendo espiritualmente já. Durante a semana eu vou, né, no carro, já que a luta é espiritual no carro, né, gente? Né, eu falei da prudência ali. Eu vou ouvindo louvor no carro, vou ouvindo os louvores da cantata, do musical já para me abastecer espiritualmente. Se eu pegar um Nabucodonosor ali na minha frente, dirigindo, eu não vou xingar ele, né? Com palavrão, eu vou chegar abençoadinho, né? Eu vou, entendeu? Né? Pegou a visão, que nem o pessoal fala. Por quê? Porque eu estou me abastecendo disso. E, finalmente, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, dar graça a Deus por tudo é difícil. É difícil. Quando um desses Nabucodonosor bateu em mim atrás, assim, faz uns dias, não foi legal. Eu não consegui dar graça. E isso me entristeceu de tal forma que eu tive uma crise de dores que eu não tinha há muito tempo. E eu me envergonhei ontem, quando eu assisti o filme de Paulo, que o Senhor falou muito ao meu coração. Minha filha, tu acha que isso que tu sofreu é uma grande afronta? Porque eu fiquei muito irada. Muito irada, muito brava, muito chateada. Não pelo bem material, mas porque eu me senti ultrajada pelo que o motorista me disse quando ele desceu. E aí, lembrando do que Paulo, do que todas aquelas pessoas no início da igreja primitiva e ao longo da história da igreja sofreram, eu não sofri absolutamente nada. E eu tenho que confessar esse meu pecado aqui para vocês. Mas eu já fui curada. E isso fica como um encorajamento, que nós realmente nos enchamos de tal forma do Senhor, que as circunstâncias não vão ser capazes de nos atingir e de nos esvaziar. Amém. Mas também é muito importante nós evitarmos o pecado, gente, nós fugirmos do pecado. E João, que é o apóstolo do amor, ele vai nos exortar. Lá em 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Nós já falamos sobre isso várias vezes hoje. Bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, que nós não nos abasteçamos pelos desejos da nossa carne, porque elas não vão nos satisfazer espiritualmente. É um prazer passageiro, vazio, que não nos sustenta. E pior, é aquele tipo de gasolina ruim, sabe? Que ela pode deixar muita sujeira no motor. Então, que nós fujamos, que nós nos enchamos de tal maneira do Espírito Santo, para que nós possamos realmente estar abastecidos. E como é que nós nos abastecemos, então? Já temos falado muito sobre isso. O que é um bom abastecimento espiritual? Nós nos derramarmos diante do Senhor em oração. Hoje a Flavinha de manhã falou muito sobre isso, sobre a importância de nós, sim, estarmos em comunhão. Nós falamos isso na classe dos jovens hoje, que nós não devemos ser tentados a não estar em comunhão, mas que nós devemos, como igreja primitiva, perseverar em estar em comunhão uns com os outros. Mas também nós precisamos daquele momento de nos derramarmos diante do Senhor, sozinhos, sem máscaras, para que o Senhor tenha também a liberdade de nos confrontar, de nos exortar, de nos falar aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Então, cultive a oração.
Cultive o jejum. Nós, como igreja, temos sido encorajados a jejuar. Esse é um desafio para mim também muito grande. E no semestre passado, nós estávamos no curso do Habitudes, o quinteto fantástico ali, eu brinco, né? E o Daniel disse uma palavra que tocou muito meu coração e que eu anotei. Eu falando com os irmãos ali que eu tinha essa dificuldade, que para mim era um desafio, ele disse: Aninha, tu não deve levar isso como um peso para a tua vida. Mas tu deve encarar como isso como uma necessidade. Eu preciso jejuar. Eu preciso dessa disciplina espiritual na minha vida. Daí eu escrevi um bilhetinho e coloquei lá no meu escritório lá. Eu preciso. E aí quando eu olho para aquilo, eu me lembro que eu preciso jejuar. Que eu preciso orar. Não para prestar contas a alguém, mas porque eu preciso dessa disciplina com o Senhor na minha vida. Precisamos ler e estudar a palavra. Romanos 10, 17 vai nos orientar nesse sentido, que nós precisamos realmente estar não só lendo a palavra, mas meditando na palavra. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E hoje de manhã a Débora mencionou aqui uma coisa que ela tem feito. Quando ela lê um texto, ela pergunta: o que Deus falou comigo? E o que eu vou fazer a respeito? Então, eu quero te encorajar também que na tua leitura da palavra, tu olhe para o texto e tu pergunte: Senhor, o que tu queres falar comigo? E o que tu queres que eu faça a partir disso? E, finalmente, também que nós possamos servir no reino de Deus. E a nossa missão, né, Renata? Hoje de manhã a gente estava reforçando lá. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Porque alguém obedeceu lá atrás, chegou até nós. E outras nações ainda precisam ouvir do Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, nós entendemos que essas três dimensões que nós precisamos estar abastecidas, elas são interligadas. O meu físico, o meu espiritual, o meu emocional, eles estão interligados. Se eu deixar alguma dessas áreas da minha vida desabastecida, eu vou ter consequências. E eu não vou conseguir cumprir essa missão tão importante que o Senhor nos deu. E talvez você, ao me ouvir, você se sentiu confrontado e talvez até se sentiu um tanto quanto desanimado. Eu também tenho luta em alguma determinada área, Ana, é muito difícil para mim. Talvez a tua área não seja a mesma área que a minha. Não importa isso. Importa uma outra promessa do Senhor, e com ela eu queria terminar esse momento te encorajando. Mateus 11, 28 a 30. Talvez você já foi confrontado outras vezes, ou tem sido confrontado nas mensagens anteriores dessa série, e se sente desanimado. Talvez você já tentou fazer alguma atividade física com regularidade, e isso é um desafio para ti, em função da tua agenda, dos teus horários. Eu voltei a trabalhar presencialmente desde que eu estou trabalhando aqui no Instituto Federal, e para mim tem sido um desafio a mais, porque eu já não gosto da atividade física, e aí eu sou tentada a usar como desculpa: agora eu tenho uma carga horária muito pesada, não vou... tem que achar tempo, tem que achar tempo. Talvez eu não tenha tempo de ir numa academia, mas eu posso fazer alguma coisa em casa. Entende? Senhor, eu não tenho tempo durante o meu dia a dia, eu não consigo jejuar. Acha um tempo, procura um tempo. E nesse texto Jesus vai nos dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra foi pregada nessa noite. E eu tenho certeza que algumas pessoas foram exortadas, outras encorajadas a tomar alguma posição a partir de hoje para mudar alguma atitude na sua vida com relação ou à sua área física, ou à sua área emocional,
Nós nem falamos em outras questões emocionais, questão do ressentimento, da mágoa, que também podem trazer malefícios para a nossa saúde emocional. E nós falamos sobre as questões espirituais também. Então eu queria que nós ficássemos de pé agora nesse momento. E você que se sentiu talvez como Jesus descreveu aqui. Senhor, eu quero fazer, mas eu não estou conseguindo, Senhor. Eu preciso de ajuda. Depois que o pastor pregou sobre a questão da parceria, algumas mulheres vieram me procurar. Ana, eu preciso de uma parceira. Vamos tomar um café junto? Eu preciso de alguém para me ajudar na caminhada. Amém? Se é isso que você precisa, procure alguém que possa te exortar, te ajudar, te cobrar talvez. Se tu precisa de uma ajuda profissional, procure ajuda. Um nutricionista, um psicólogo, um educador físico. Se tu precisa de alguém para ficar te cobrando no bom sentido, então faça isso. Eu queria te encorajar a vir aqui na frente, se colocar de joelho diante do Senhor, para que eu possa orar por você e para que o Senhor veja a tua atitude e ao longo dessa semana te ajude a não só tomar uma decisão, mas afirmado nessa decisão, tomar atitudes de fé e de perseverança para buscar se abastecer da maneira correta em qualquer uma dessas dimensões. Então eu queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos juntos. Eu vou orar por mim também. Orem por mim, irmãos. Eu preciso desse encorajamento, tanto para perseverar na atividade física quanto também no jejum. Eu preciso crescer nessa área. Que nós possamos juntos estar nos apoiando em oração. Se você ficou aí no seu lugar, estenda a mão para abençoar os irmãos que estão aqui na frente. E vamos orar juntos. Senhor Jesus, confrontados pela tua palavra, Paizinho, nós nos colocamos de joelhos, Senhor, porque nós queremos aprender de ti, Senhor, e queremos nos humilhar, Paizinho, e reconhecer que nem sempre, Pai, temos buscado nas fontes certas aquilo que nós precisamos para estar abastecidos, às vezes no nosso físico, às vezes nas nossas emoções e às vezes na nossa relação espiritual contigo, Senhor. Muitas vezes também, Paizinho, temos recorrido a combustíveis que não são, Senhor, aqueles que são bênção nas nossas vidas. E muitas vezes carregamos, Senhor, dentro de nós as sujeiras que vêm, Senhor, com esses combustíveis que não são apropriados, Pai. E sofremos, Senhor. Seja o pecado, Pai, seja a negligência, seja o que for, Senhor. Então, Espírito Santo, nós queremos nos encher de Ti nessa noite, Senhor, e tomar decisões que nos levem a ter atitudes diferentes, Senhor. Não só sermos confrontados e nos entristecermos, mas movidos pelo Teu poder, Espírito Santo. Tenhamos, Senhor, realmente mudança de vida, Senhor. E que isso sirva, Pai, não só para nossa bênção, porque com certeza servirá, mas para que o Teu nome seja glorificado. Que as pessoas percebam a mudança em nós, Senhor, e queiram saber a razão dessa esperança que nós temos, Senhor. Dessa mudança que nós temos experimentado com o Teu auxílio, com a Tua ajuda, Senhor. Nos perdoa, Paizinho. Tu sabes que nós somos pó, Pai. Tu sabes que nós queremos fazer o bem. O apóstolo Paulo disse isso tantas vezes. E muitas vezes fazemos o mal, Senhor. Muitas vezes a nós mesmos, Senhor. Fazemos o mal a nós mesmos. Nos perdoa, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, que nunca desiste de nós, Pai. Pela Tua graça que um dia nos alcançou. E porque, Senhor, Tu continuas cuidando de nós. E temos essa expectativa de vivermos, Senhor, para Te honrar e para Te glorificar. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, por ter falado ao meu coração em primeiro lugar. E continua reverberando essa palavra na nossa vida essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa minha vida, deixe-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito
Jesus. Só adorar a Ti, Rei dos Reis. Santo, Santo, Santo Deus. Só a Ti, Jesus. Meu coração eu quero derramar Diante do Teu altar, Jesus. Aqui na Tua igreja, Jesus. diante do Teu altar, diante do Teu altar. Dê uma salva de palmas ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso Deus. Aleluias, aleluias. Eu ouviria mais 8.000 palavras, viu, Aninha? Pode ter certeza. Deus falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que falou ao coração de cada um que está aqui essa noite. Quanto que a gente precisa, de fato, nos encher do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa, deixar longe de nós tudo aquilo que tem atrapalhado o serviço, que tem atrapalhado a gente a crescer como servos do Senhor Jesus, para honrá-lo e bendizê-lo. Amém? Deus, como Deus é bom, né? Que culto lindo, que culto maravilhoso. Que Ele continue abençoando a sua vida. Que Ele continue falando ao seu coração durante a semana. Que você possa ser instrumento da mão do Senhor para abençoar outras pessoas. Que você seja usado pelo Senhor. Que em nome de Jesus Ele coloque pessoas sedentas para ouvir da palavra dEle. E que você se lembre daquela palavra que vai encontrar o alvo certo no coração dessa pessoa. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, meus irmãos, que Ele abençoe vocês. Amém? Aleluia. As minhas mãos